Olá, alunos! Vamos iniciar a segunda parte da aula, no qual implementaremos na linguagem C, utilizando o IAR System, o código que verifica o estado de uma chave, enquanto a chave está aberta. Quando a chave é fechada, então, um LED pisca 6 vezes e o programa finaliza. A primeira ação a ser executada é criar uma nova pasta. Para cada programa, criamos uma nova pasta. Vou criar, então, a pasta Programa 02. Em seguida, temos que ir no botão Iniciar e procurar a ferramenta que é o IAR System, versão 7.20, e abrir o programa. A terceira ação é ir no menu horizontal, em Project, e criar um novo projeto. Surgirá uma janela Create a New Project, no qual eu vou determinar que o programa vai ser em C. Então, vou abrir esse maisinho que está na frente do C. Vou marcar MEM e OK. No caso, eu teria que procurar a pasta, mas nesse caso já está na pasta correta que eu acabei de criar, Programa 02. Então, como se refere ao projeto, eu vou chamar de PRJ_02, porque o programa é 02. Bom, observe que surgiu aqui um workspace, a área de trabalho. Então, eu vou lá no menu horizontal, em File, e vou salvar Save Workspace As. Vou salvar a área de trabalho. Observe que está na pasta no qual eu criei o meu projeto. Como é a área, eu vou chamar de área _02. Vocês observaram que todos os nomes utilizados até agora só tem letras e números, o único caractere especial é underline, não tem espaço em branco. Isso é uma ótima prática para quem programa para o acionamento de hardware. Salvar. Ótimo. A terceira ação é configurar o projeto. De novo, eu vou no menu horizontal, em Project, Options, e vou escolher lá em categoria General Options, o microcontrolador que eu vou utilizar, que nesse caso é da família G, MSP430G, ele começa com 25 e é o 2553. Como eu vou simular esse programa, apenas simular, lá na categoria Debugger, eu não vou mudar o driver. Se porventura alguém for usar a placa do Launchpad, tem que mudar aqui para FAT Debugger. No nosso caso, está tudo correto, eu vou dar um OK. Agora, novamente, nós vamos analisar a janela de edição. Se vocês observarem, novamente uma estrutura básica apareceu, tanto no primeiro projeto que nós criamos, quanto nesse.
Essa estrutura, com raras exceções, tem que ser mudada. Então, o que consta nesta estrutura? A primeira, quer dizer, a segunda linha, primeira, segunda linha, ser que ele include IO 430.h. Include é uma diretiva, ou seja, é uma instrução para o montador, o make, para montar o código-fonte. Não é uma instrução como, por exemplo, desabilita o watchdog time, retorna zero, que são executadas pela CPU. Então, o que o montador vai fazer? Ele vai incluir o arquivo cabeçalho, veja, extensão .h, ou 430, as especificações da família 430 da Texas. Em seguida, começa propriamente o código, nosso programa. Veja só, aqui tem a formatação da função main. Todas as funções que, porventura, vocês criarem, terão esta formatação. Uma função, ela retorna ou não um valor. Nesse caso, main retorna um int. Ela poderia não retornar nada. Então, aqui teria um void. Void main. Mas aqui tem sempre o tipo de dado que ela retorna. Pode ser um int, pode ser um void. Tem o nome da função e tem logo depois, entre parênteses, os dados que são passados para a função. Nesse caso, não foi passado nenhum dado para a função, pois o tipo de dado que está aqui é void. Poderia, em outras aplicações, passa-se dados para a função main. Nesse caso, não foi passado nenhum dado para a função main. Em seguida, tem abre chaves, que é o início do código, e fecha chaves. Abre chaves e fecha chaves delimita o código dessa função. A primeira instrução é para desabilitar o watchdog timer. Aqui está a instrução. Logo acima temos um comentário, ou seja, esse comentário está dizendo exatamente que é para parar, stop, o watchdog timer para prevenir reset out, ou seja, o reinício. Bom, e no final eu tenho a instrução retorna zero. Por que retornar zero? Zero é um número inteiro e a função main retorna um inteiro. Retorna para o sistema operacional, que foi quem chamou a função main. O nosso código, ele vai começar logo depois da desabilitação do watchdog time. Então, eu vou abrir novamente o fluxograma. Abri e fechei, né? Eu queria minimizar. Bom, vou abrir porque eu vou seguir. Então, a primeira ação aqui no nosso fluxograma é programar I/O. A gente está partindo de um programa pronto, que foi o programa que piscava LED aqui, ó. Então, porque aqui, ó, a gente está vendo que o LED pisca 6 vezes. Então, eu vou onde estava o programa pisca LED e vou copiar a instrução que programa o bit 6 como saída,
Ou seja, eu estou determinando qual o pino do microcontrolador, na verdade, estará ligado ao LED. É o pino que está ligado ao bit 6 da porta 1. Em seguida, como também eu tenho que programar um pino para ser ligada à chave, então eu peguei a instrução anterior para facilitar e vou programar para habilitar o bit 3 da porta 1 como entrada. Esses dois pinos, bits, foram escolhidos porque no bit 6 da porta 1 do Loudpad está ligado a um LED. E o bit 3 da porta 1 está ligado a um push button. Para quem vai rodar esse programa diretamente no Loudpad, o microcontrolador MSP que está na plataforma Loudpad, está faltando algumas linhas de código e vai ter algumas transformações, algumas mudanças pequenas durante o programa. Mas isso, essas pessoas, por gentileza, conversem comigo. Para esclarecer o resto das informações que tem que ser acrescentadas. Então, aqui, essas duas instruções, por enquanto, é para programar I/O. Terão outras, nesse caso específico, de rodar o programa direto no microcontrolador. Bom, então, coloquei aqui, vou fazer assim, ó, porque eu não fico toda hora abrindo e fechando. Então, tá. A primeira ação já foi colocada aqui. Agora, a segunda ação é apagar o LED, que está ligado ao bit 6. Então, eu vou copiar, só para facilitar, e vou mudar o registro de direção pelo registro de saída, porque o registro de direção, ó, P1 de direção, eu consigo estabelecer se eu quero o pino como saída e como entrada, é a direção que o dado está fluindo através do pino. Como eu quero simplesmente agora apagar um LED, eu vou atuar no registro de saída e vou colocar aqui a instrução para apagar o LED. Apagar o LED. Em seguida, eu teria que inicializar conte, que é uma variável, com a constante 6. Mas toda variável, ela tem que ser declarada antes de ser utilizada. Como eu vou colocar só uma constante, a constante 6, o tipo char é suficiente. Ele cabe essa constante. O tipo char, ele tem 8 bits. O tipo int tem 16 bits. Um tipo de dado é definido pelo número de bits que tem. E
pelo o valor que ele pode conter. Por exemplo, char int pode conter números inteiros. Então, eu declarei aqui a variável cont e vou declarar também a variável chave. Ambas são do tipo char. Observe, meninas, que esses nomes são significativos, eles contextualizam esse programa. Que chave vai conter a leitura da chave cont vem de contador, que vai contar 6 vezes, que é a quantidade que eu quero acender, piscar o LED. Então, aqui eu estou declarar, né? Essa instrução é declarar variáveis. Ótimo. Bom, uma vez declarada, eu posso inicializá-la, que é atribuir 6 à variável cont. Só que em C, o sinal de atribuição é igual. No fluxograma é essa seta, né? Então, vou comentar. Inicializar a variável. Ótimo. Em seguida, eu tenho um loop de repetição. Observe que a tomada de decisão está no fim do loop. Como nós estudamos lá na aula de teoria, a estrutura de repetição que tem a tomada de decisão no final é o do while. E aqui é a condição, tá certo? Então, vamos ver. E ponto e vírgula, ou seja, essa estrutura terminou aqui. Vamos colocar aqui, então, a leitura da chave. Essa instrução aqui é para ler a chave. Ler chave. Bom, enquanto a chave estiver desligada, ou seja, ela estiver com nível lógico baixo, esse loop de repetição vai repetir. Para que um loop de repetição continue ou repita, continue a repetir ou fique repetindo, é necessário que a condição seja verdadeira. Quando chave está desligada, ela é zero. Zero em C é falso. Então, eu vou inverter. Então, quando a chave estiver desligada, ela está com zero, eu inverti, dá 1, qualquer número diferente de zero é verdadeiro, o loop vai repetir. Quando a chave for ligada, isso aqui, essa condição dará falso e o programa vai continuar. Agora aqui eu tenho um outro loop de repetição. A condição é no início. Então, eu vou colocar o while, a condição. A condição é que cont seja maior que zero. Abre chaves e fecha chaves. Observe, meninos, que a delimitação desse código está aqui entre abre chaves e fecha chaves. O código está limitado pelas chaves. Bom, não pode absolutamente, neste caso, colocar um ponto e vírgula aqui. Por quê?
Se o ponto e vírgula for colocado aqui, esta estrutura while está terminando exatamente aqui. E o código entre chaves não está dentro do loop de repetição. O que termina esse loop de repetição é aqui, ó, fechar chaves. Tudo bem? Aqui é diferente, ó. Ele começou no do e terminou depois da condição do while. Então, aqui no do while tem um ponto e vírgula, tá no final da estrutura, tá entendendo? Bom, aqui o final já é o próprio fechamento da chave. Então, vamos colocar o código. Esse código nós já fizemos. Então, vamos lá na apostila e vamos copiar o código. Está pronto. Vamos indentar, né? Ixi, fiz coisa errada aqui. Vou ampliar para ficar fácil para eu ver. Então, tá, vamos lá. Alinhar tudo direitinho para ficar organizado. Então, seguindo o fluxograma, acender LED, essa instrução é para acender o LED, chamou a rotina, subrotina de tempo, a função de tempo, que é delay cycles, é a chamada de uma função, apagou o LED, essa instrução apaga o LED, chama a função de tempo, e logo em seguida atualiza o contador. Conte, recebe, conte menos 1. Ponto e vírgula. Atualizar o contador. Ok, acredito que o código está pronto. Então, vou fechar o fluxograma. Não, acho que ainda está faltando, né, meninas? Escuta só. A função delay cycles, aqui é a chamada dela. Onde está a definição dessa função? Olha aqui, por exemplo. A definição da função main está aqui, ó. Esse é o código da função main. Lembra que nós falamos na última aula que é preciso acrescentar o arquivo cabeçalho intrínsecos.h. Através desse arquivo, vai ser localizado o código desta função que será include nesse programa aqui, né? Agora, nós podemos compilar. Olha, não tem nenhum erro e nenhum warning, tá certo? Bom, então, nessa aula, nós vamos estudar um pouquinho da área de debugger. Vamos, então, dar um download and debugger, quer dizer, baixar o nosso programa para a área de debugger. Onde observamos que mudou bastante as ferramentas, né? Os ícones que tem aqui, ó, ok? Nós vamos verificar aqui os ícones principais.
ou seja, aqueles que a gente consegue perceber a mudança provocada por eles aqui neste programa. Eu aconselho vocês testarem todos, mas, por enquanto, a gente vai testar apenas alguns deles. Eles estão aqui, ó, na página da apostila 39, ok? Opa, eu queria só minimizar, né, meninas? Eu não queria fechar. Então, tá aqui. Esses aqui, alguns deles nós vamos testar, porque outros agora a gente não vai ver a atuação deles. Bom, então tá. Para a gente testar, a gente tem que incluir aqui umas outras janelas. Eu vou incluir lá em View, Register, uma janela de registros, mas eu não quero verificar os registros que tem dentro da CPU. Eu quero verificar os registros da porta 1 e 2. E vou acrescentar também uma janela para que eu visualize as minhas variáveis cont e char. Então, viu? Watch 1. E vou escrever aqui, ó, o nome da minha variável, que é chave conte. Minha segunda variável, que é chave. Ótimo. Observe que tem uma tarja verde na janela de edição e tem uma tarja verde na janela de desassembly. Na janela de desassembly, eu tenho o código executável das instruções. Então, a instrução para desabilitar o Watchdog Time, o código executável dela é 40P25A800120. Quando nós fomos lá no Make, nós montamos esse arquivo uma vez que a parte da sintaxe estava correta. Se não, porque o make faz as duas funções, né? Ele verifica a sintaxe e monta, gera o arquivo executável. Bom, ele conferiu tudo correto, nós vimos, então ele montou o arquivo executável. Significa, então, que a partir desse endereço de memória foi guardado o código da primeira instrução, que é desabilitar o Watchdog Time. Como que eu consigo verificar os erros de lógica? Porque a gente pode fazer um programa, não ter nenhum erro de sintaxe, mas o programa pode não executar o que a gente pretendia que ele fizesse. Então, esta janela, que é de debugger, ela foi feita exatamente para isso. Veja, esse botão aqui, ó, ele roda passo a passo o programa, ou seja, instrução por instrução. Eu posso vir aqui, ó, no botão, no menu horizontal, no botão de debugger, e posso ver que o step over, aquele símbolo, tá vendo? É o F10. Então, eu posso acionar a tecla F10 ou eu posso acionar o botão, o ícone aqui. Bom, então, se eu der o F10 ou acionar esse botão, a primeira instrução acabou de ser executada. Então, a tarja foi para a segunda instrução, tanto aqui na janela de edição, quanto na janela de desassembly.
Aqui, ó, eu tenho o código correspondente à instrução, que é programar o bit 6 como saída. Aqui está o código, ó, D0, F2, esse é o código executável. E foi montado pelo montador, pelo make, a partir deste endereço de memória. Então tá, essa instrução aqui, ó, ela aciona o registro P1DIR. Observe que o registro P1DIR está aqui. Se eu abrir essa setinha, ó, eu vejo os 8 bits do registro P1DIR. Então, eu vou executar a instrução e vou ver o que vai acontecer aqui, ó. Observe que o bit 6 foi levado para 1 do registro de direção. Então, eu programei esse bit como saída. A próxima instrução, ele leva para 0 o bit 3, porque eu quero programá-lo como entrada, mas no caso ele já está com 0 aqui, ó. Então, eu não vou conseguir verificar a execução da instrução. Bom, a próxima instrução é zerar o bit 6 do registro P1Alt, aonde está ligado o LED, ou seja, o registro P1Alt está ligado diretamente ao pino do microcontrolador. Quando eu programo esse bit aqui como saída, o pino referente a esse bit é ligado a um LED, então eu vou acionar o LED. Então, eu estou levando para 0 o bit 6. Como ele já está com 0, então eu não vou conseguir ver a execução da instrução. Agora, a próxima instrução, ela coloca constante 6 na variável cont. Então, vamos verificar aqui o que vai acontecer com cont. Olha lá, ele assumiu o valor 6, só que aqui está em hexa, 0x06. Observe que, se essa lógica estiver certa, isso aqui, ó, é o loop que permanece lendo, um loop de repetição, que permanece lendo a chave enquanto ela estiver desligada. Observe que a chave foi ligada no bit 3 do registro P1IN, que está com 0, né? Na realidade, não tem nada ligado aqui, né? Mas, inicialmente, esse bit está com 0, significa, então, que a chave está aberta. Vou executar passo a passo. Veja, o programa vai ficar nesse loop até que a chave seja ligada. Nesse caso, como não tem chave, não tem nada ligado, eu vou forçar esse bit com nível lógico alto. Preste atenção, meninos, não é permitido escrever no registro P1.1, porque caso houvesse uma fonte de sinal ligada ao bit 3, essa fonte de sinal estivesse com 0, terra, e eu colocasse aqui VCC, na realidade eu estaria curto-circuitando o bit 3 da entrada do registro P1.1. São esse fato. Bom, então eu levei esse bit para 1, certo? Então vamos ver o que vai acontecer agora. Tá vendo? Mudou o valor. Oh, nós não vimos, né? Infelizmente, eu esqueci de mostrar aqui para vocês que isso aqui mudou a constante aqui. Mas a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar lá no início, vou ver se eu consigo zerar isso aqui
ok? Vou colocar lá no início e vou testar um outro recurso aqui, um outro botão, tá vendo? Eu vou resetar aqui, ó. Que ótimo. Então, eu quero que o programa volte ao início. Tá vendo? Esse botão aqui, ó, ele inicia, reinicia, tá vendo? Reset. Veja que a taxa voltou para o início. Eu vou mandar o programa rodar Rum Tchucussô. Ele rodou até aqui, tá vendo? Que veio direto, não foi passo a passo, é mais um dos recursos. Rum Tchucussô. Eu posso rodar uma série de instruções. Quando eu tenho certeza que uma parte do código está certa, eu posso mandar rodar de uma vez. Vamos ver se dá certo. Vou, então, novamente ler a chave, tá vendo? Observa que ela está com 0, ela está aberta. Enquanto ela estiver aberta, vai ficar lendo a chave. Então, eu forcei esse bit para 1. Observe aqui agora a variável chave, o que vai acontecer com ela, tá? Ela está com 0, ele vai fazer novamente a leitura, ela foi para 8. 8, qualquer número diferente de 0 em C é verdadeiro. Então, verdadeiro invertido dá falso, e sendo falso, vai sair do loop. Saiu desse loop de repetição e foi para o próximo loop, onde o LED pisca 5 vezes. Tudo bem? Então, vamos continuar verificando. Olha, aqui vai ser verificado se o valor de Conte é maior que 0. Nesse exato instante, Conte é 6, é maior que 0, é verdadeiro, então vai entrar nas instruções do while, no loop. Essa primeira instrução acende o LED. Então, ela vai acionar o bit 6 do registro P1 Alt, que está ligado direto ao LED. E ele foi para 1, acendendo. Bom, agora dá para a gente entender mais um detalhe desse botão. Aqui é Step Over, passo sobre, ou seja, isso aqui é uma função, é a função delay cycles. O código da instrução delay cycles está aqui, tá vendo? Ó? Delay cycles são várias instruções que estão aqui, que é o código da função que foi incluída. Quando eu dou um step over, todas essas instruções são executadas num único passo e vai imediatamente para a próxima instrução. Observem para vocês verem. Olha lá, foi para a próxima instrução. Tá certo, meninos? No caso, se a gente fosse entrar aqui, ó, a gente ia rodar isso 1 milhão de vezes, né? Ou é 1 milhão mesmo que tá aqui, né, meninos? Então, a gente ficar aqui o resto do dia rodando isso aí. Então tá, agora, esta instrução, ela apaga o LED. Então, esse bit aqui, ó, ele vai para 0. Novamente, eu vou dar um passo e vai executar a instrução. Bom, o contrário dessa instrução é step into. Como esta função aqui, ó, é uma função que está na biblioteca do C, eu não vou conseguir verificar o step into. Isso que eu falei com vocês, que várias desses ícones aqui, a gente não ia conseguir perceber o funcionamento deles, mas que futuramente, à medida que a gente for elaborando outros programas, a gente verá um a um, à medida do possível. Então, tá, se eu der um step into, como a função delay cycle está na biblioteca, né? Estava na biblioteca do C, essa eu não consigo ver em
entrando que step into entraria aqui no código da função, tá certo? Não rodaria como se fosse um passo. Então, agora vai ser atualizado o contador, ele está com 6. Vai diminuir 1 nele, ele vai para 5. Novamente vai ser testado o valor de conte. Como ele é maior que 0, o programa vai rodar. Eu vou colocar agora aqui, ó, vou testar um outro botão, que é o toggle, quer dizer mudar, de mudar, né? Então, eu vou então mudar o estado. Não tinha o breakpoint, eu tô colocando o breakpoint aqui, ó. E vou em outro botão que é Go. O Go vai rodar até o breakpoint, olha lá, ó. Vai rodar e vai parar aqui no breakpoint, tá vendo a taxa aqui? Tudo bem? Então tá. Para a gente ver a mudança desse registro que tá com 5, eu vou dar mais um passo, olha lá. Foi para 4, tudo bem? Novamente, eu vou aqui em Go, vai rodar o programa até o breakpoint, olha lá. Rodou e parou lá no breakpoint, tá vendo? Novamente, eu quero ver a mudança aqui, eu vou dar um passo, ele foi para 3, eu vou Go, rodar até o breakpoint, vou dar um novo passo, ele foi para 2, eu vou dar Go, parou lá no breakpoint, novamente eu vou dar um passo, executar um passo, foi para 1, e eu vou aqui, ó, dar um Go novamente. Parou aqui, tudo bem? Então, eu vou mostrar para vocês, vou dar mais um passo, observa que eu vou, com mais um passo, esse contador aí foi para 0, tá certo? Ou seja, a situação aqui vai ser falsa agora e vai sair desse loop. Eu vou aproveitar, colocar o cursor aqui, ó, e vou mudar, toggle, mudar. Saiu o breakpoint, olha lá, vou mudar. Eu coloco e tiro no mesmo local. Então, se eu der mais um passo, o que vai acontecer? Como essa condição aqui agora é falsa, conte é 0, não é maior que 0, então vai para o final do programa. Tudo certo? Bom, lá na apostila, que está no material de vocês, tem vários botões. Eu gostaria que vocês depois dessem uma olhada e fosse testando esses botões, certo? E qual eu disse, vocês não perceberão o que acontecerá com algum deles. Mas, à medida que a gente for estudando e tendo mais conteúdo, aí sim a gente vai testando. Então tá. Bom, eu gostaria agora de fazer esse programa rodar no Proteus. Mas eu acho que vocês se lembram que para o programa rodar no Proteus, eu tenho que ter um arquivo extensão .elf, que é esse arquivo que eu vou baixar lá no Proteus. Para eu conseguir fazer as configurações para gerar esse arquivo, eu tenho que sair dessa área de debugger. Então, mais uma ferramenta aqui, ó, Stop Debugging. Quando eu clico aqui, eu estou saindo da área de debugger. Eu voltei para a área de edição. Viu como mudou os ícones? Bom, vou mostrar uma coisa aqui para vocês antes
de configurar para gerar o arquivo que será baixado lá no Mi Controlador, no Proteus. Vou em Debug, EXE. Observe que aqui, ó, só tem o arquivo D.43, tá vendo? Lá no EXE. Não tem o .elf. Então, eu vou ter que gerar de geral. Então, eu vou lá em Project, Options, escolhe a categoria Linker, Output, vou permitir um arquivo, né, de saída, permitir, vou lá em Extra Output, vou habilitar para gerar o arquivo de saída, vou sobrescrever esse arquivo aqui, que a extensão dele é ELF. Vou mudar aqui no caso, então, que é ELF/DWARF, para que eu consiga gerar o arquivo. Olha, isso, a extensão aqui, ó, esse dado, a extensão, e o que eu vou colocar aqui depende da versão do seu IR System, tá certo? Para a versão 7.20 é o que eu coloquei aqui. Mas tem um arquivo que tá lá no Proteus que mostra as outras extensões, como o Hexa, por exemplo, que você pode colocar aqui também, dependendo da versão do Mi Controlador. Então, ok. Tá. Vou lá, vou verificar, então, não foi ainda gerado o arquivo. Então, vou dar um download and debugger para ver se gera o arquivo que eu desejo. Vamos lá, vamos ver se gerou. Surgiu o ELF. Tá. Então, agora eu vou abrir o Proteus, programas Proteus, é o 2, vou abrir, por quê? Porque, olha lá, o bit P16 está ligado a um LED e o P13 está ligado a uma chave. Essa chave aqui, ó, ela está permanentemente, esse pino está permanentemente aterrado, aumentar um pouquinho, né, que ajuda. Nossa, que dificuldade, hein? Ux, acho que deu. Então, esse pino P13 está permanentemente aterrado. Na hora que eu ligar a chave, eu vou mandar ele para VCC. Ok. Por que eu estou falando isso? Porque quem vai rodar o programa direto no Mi Controlador tem um botão e tem que fazer algumas configurações, porque o botão lá está permanentemente aterrado, mas não tem o nível lógico alto que tem que ser configurado, colocado através de um resistor interno. Então, vamos nessa. Eu tenho que clicar aqui com o botão direito, em cima do Mi Controlador, edite propriedades e tenho que carregar o arquivo que eu preciso. Então, eu tenho que procurar, né? Eu vou lá em C, Rosângela, Introdução à Programação 2, IA, debug, exe, e vou carregar o arquivo lá, .elf. Ok. Agora, eu vou simular a execução do programa, né? Eu vou mandar rodar.
Bom, eu acredito, se tudo estiver certo, que o programa está preso lá, ó. Ele está exatamente aqui, ó, lendo a chave, só que a chave está desligada. Enquanto a chave estiver desligada, ele está lendo a chave. Então, vou fechar a chave, vão ver se o LED pisca 6 vezes. Olha lá. Vixe, mas tá demorando, hein, meninos? Acho que vamos ficar aqui até amanhã. Vamos ver se ele pisca. Vamos torcer aí. Ixi, mas vai demorar, né? Então, eu vou desligar aqui. Lembra que eu falei com vocês que pela questão do Proteus, os tempos aqui, que no microcontrolador estava certinho, dava cerca de 1 segundo, ele aqui no Proteus, eu imagino que deve ser exatamente devido, né, o programa está sendo rodado num aplicativo, né? Então, eu diminuí essa constante aqui. Como eu diminuí, eu tenho que novamente dar um make, que é montar novamente, fazer esse código aqui, ó, restart and debugger. Ótimo. Então, foi gerado um novo arquivo com as mudanças. Eu volto lá no Proteus e vou novamente executar o meu programa. Vou fechar aqui, ó, e abrir ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai parar. O programa foi para o final. Eu posso resetar e novamente eu posso mandar. Ixi, estava rodando, vou ver se funciona. Tá, resetei, estava rodando, nem parei de rodar, tá vendo? Resetei e ele vai novamente iniciar. Iniciou, eu fechei a chave, né? E agora tá piscando as 6 vezes. Piscou. Vou resetar, iniciar o programa. Ele tá lendo a chave. Vou fechar. Vai piscar o LED 6 vezes. 1, 2, 3, 4. Olha lá o pino onde está ligado, ó, 5, 6. E vai finalizar. Bom, meninos, essa nossa aula, ela termina por aqui, tá certo? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o IAR System e sobre o Proteus. Mas não se preocupem, que vamos repetir isso várias vezes, até que vocês vão ficar assim muito tranquilos para mexer com essas duas ferramentas. Até breve.